bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre uns temas, tá bom? Para começar, a gente vai comentar sobre o título do Fluminense da Recopa Sul-Americana. Derrotou ontem a LDU por 2-0, sendo assim campeão da Recopa. E também a gente vai comentar sobre a primeira convocação do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Mas antes de a gente começar a comentar aqui, eu peço seu like para me apoiar. Caso você se inscreva no canal e não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui, de fato, falando da Recopa Sul-Americana, o título do Fluminense, né? O Fluminense derrotou a equipe da LDU, né? Finalmente espantou o fantasma ali da LDU, né? A LDU que era um fantasma na vida do Fluminense em termos de título internacional, mas conseguiu derrotar, né? Uma hora ia cair esse tabu, né? Essa é a verdade. O Fluminense tinha mais time do que a LDU. Era mais do que esperado que o Fluminense conquistasse esse título, né? Mas assim, para quem pensa que foi um jogo fácil, se engana, né? Não foi um jogo fácil. O Fluminense teve diversas dificuldades, principalmente para poder furar a retranca e também para superar a cera do time equatoriano. A time da LDU praticamente furar para o Maracanã para poder não jogar bola e para evitar que o Fluminense também jogasse bola, né? Só que a LDU tem uma equipe bem fraca, essa é a verdade, é bem fraca. E não conseguiu ser o Fluminense por muito tempo, né? Mas mesmo assim o Fluminense, sabe, teve muita dificuldade, né? Pra mim, sinceramente, eu tava vendo o Fla-Flu do último final de semana, né? A qual o Flamengo venceu por 2-0. E pra mim foi a tônica desse jogo aí contra do Fluminense contra a LDU, né? O Fluminense não conseguindo criar jogadas perigosas, tentava, né? Mas ficava muito preso à marcação da LDU. E o time tava muito nervoso, né? A gente via que o time errava muitas jogadas, passes ali. E, sabe, foi um jogo bem ruim no primeiro tempo da equipe do Fluminense. E, sinceramente falando, a verdade, o que mudou a partida foi justamente a entrada do Renato Augusto. O Renato Augusto, para mim, sinceramente, foi o jogador, nome do jogo, né? Essa é a verdade. E, cara, quando ele entrou, o time do Fluminense parece que deu outro amplo, assim como as modificações também do Diniz, né? O Fluminense teve um outro ânimo, criou mais, foi mais perigoso e conseguiu achar seus gols, né? Os dois gols que acabam dando título para a equipe do Fluminense, que acabou se consagrando campeão da Recopa. Mas assim, né? Como eu já tinha comentado no último vídeo, o Fluminense tinha que jogar bola, né? E, cara, o time do Fluminense não conseguiu jogar bola ontem direito, né? Como falei, foram poucos momentos do Fluminense assim, realmente de futebol mesmo. Somente com a entrada do Renato Augusto é que o time realmente foi acordar. Porque até então estava muito preso à retranca da equipe da LDU. E, cara, uma coisa que eu não gosto é de time que pratica o antifutebol. Porque assim, eu sei muito bem que, poxa, a LDU é uma equipe inferior ao Fluminense. Pô, se eu pegar o elenco do Fluminense e comparar com o elenco da LDU, não tem como, né? Eu sei muito bem que nesses quesitos, né, um time inferior vai tentar o máximo possível amarrar o jogo, né, para poder impedir que um time mais forte jogue, né? Porque sabe muito bem, se bater de frente com o time, vai pegar uma goleada, né? Mas sinceramente falando, o que a LDU fez ontem foi típico de antijogo, né? Não quis jogar, bateu, fez série do começo até o final praticamente quase o final do jogo, né? E, sabe, tentando muito amarrar o jogo, assim, nesse sentido de criar confusão, sabe, paralisar o jogo. E uma coisa também que chamou também a atenção, justamente o árbitro, né? Eu não gosto de falar de arbitragem, para mim, sinceramente, é um tema bastante chato, esse negócio de ficar comentando todo o tempo sobre a arbitragem, mas, cara, a arbitragem ontem também foi péssima, né? Porque também foi conivente com a cera da equipe da LDU, né? Ficava ali, paralisava o jogo, caía também na catimba dos equatorianos, então, enfim, foi uma arbitragem bem horrível, né? Inclusive tem um lance de expulsão ali do John Kennedy, que aí sim, pra mim, sinceramente falando, foi um lance acertado. E sinceramente falando, cara, o jogador também tem que ter cabeça. O Fluminense estava vencendo por 2-0. A equipe da LDU, apesar de não estar atacando tanto o Fluminense como atacou, né? Teve alguns poucos raros momentos ali que ainda chegou ao campo de ataque. Mas, cara, podia ter complicado a vida do Fluminense, né? Um jogador a menos, faltando alguns minutos, de repente uma bola cruzada, ou então uma bola rebatida aí só para um jogador da equipe da LDU e a equipe fizesse um gol, cara, seria complicado.
Porque ir para uma prorrogação com um jogador a menos, por mais que a sua equipe seja superior, ia ter um peso, né? Ia ter um peso e o Fluminense poderia ter pagado um preço alto por conta disso, né? Então o jogador tem que ter cabeça. Foi lance infantil, o jogador acabou pisando ali praticamente o tornozelo aí do jogador da equipe equatoriana e foi merecidamente, né, expulso. Mas assim, né? Resumindo, o Fluminense mereceu o título, tinha mais equipe do que a LDU, mas mesmo assim, sinceramente falando, o Fluminense jogou abaixo, assim, já espero já do que realmente talvez a torcida esperasse. Se tivesse jogado realmente bem mesmo, tinha goleado a LDU, mas a equipe realmente vem fazendo umas partidas bem abaixo, né, do nível técnico que a equipe, do que o torcedor, né, espera. Inclusive a torcida Fluminense fez uma festa, apoiou a equipe do começo até o fim, lutou, né, praticamente o Maracanã. E parabéns à torcida do Fluminense por esse título, né? Mais um título internacional para a galera do Fluminense, né? Fluminense que até tão pouco não tinha praticamente nenhum título internacional e agora já tem Libertadores e Recopa Sul-Americana. Então, parabéns à torcida do Fluminense por mais esse título internacional. Então é o seguinte, pessoal, vamos agora falar sobre a convocação, né? A primeira convocação do Dorival Júnior. Então, pessoal, vamos começar aqui com os nomes, né, da convocação aqui do Dorival Júnior. Vamos lá. Os goleiros são o Ederson, o Bento e o Rafael. Laterais, Ian Couto, Danilo, Ayrton Lucas e Wendel. Zagueiros, Guilherme Magalhães, Beraldo, Marquinhos e Murilo. Meias, Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, João Gomes e Pablo Maia. Atacantes, Hendrick, Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Pois é, pessoal, esse foi os nomes, né, da primeira convocação aí do Dorival Júnior. E, cara, é o seguinte, cara, complicado, mas assim, eu vejo por dois lados essa convocação do Dorival Júnior. Primeiro, tem um aspecto ruim, né, que tem muito nome aqui que, sinceramente, as pessoas podem dizer que é uma espécie de clubismo do Dorival Júnior. E também eu vejo pelo um lado de que, cara, é amistoso, né? Então, talvez assim o Dorival comece a fazer experiência, né? Assim como eu tava querendo muito que o Diniz, né, pegasse alguns nomes ali que a gente via que tinha destaque no futebol brasileiro e levasse para a seleção para poder testar. O Dorival Júnior também fazer isso, né? Para fazer alguns testes para ver se alguns jogadores começam ali a se integrar à seleção, se vão sair bem, se vão realmente jogar bem, né, com a camisa verde e amarela ou não, né? Então, amistoso serve para isso, né? É uma fase de preparação. Daqui a pouco tem Copa América, então o Dorival Júnior vai começar a fazer uns testes. São confrontos importantíssimos, né? Eu vejo nesse sentido que vai ser contra a Inglaterra e contra a Espanha. São dois adversários fortes, né? Duas seleções fortes. Então, é um teste de fogo, né? O Dorival Júnior vai começar realmente em uma parada bem complicada, né? Mas, cara, sinceramente falando, é aquela coisa, né? Como eu falei, tem esses dois aspectos. Então, assim, eu vejo por um lado positivo, para questão de teste, não ficar só o tempo todo chamando medalhões aí, testar alguns jogadores, mas também eu vejo por lado negativo que tinha mais nomes, sinceramente falando, que poderiam ser testados, né? Nomes melhores, né? Do que ele convocou. Parece realmente que ele pegou alguns nomes aí que se destacaram com ele nos clubes que ele treinou e levou, né? Até o pessoal fez aquela expressão, né? Dizendo que essa foi uma convocação de gratidão, né? Do Dorival Júnior. Mas assim, vamos lá. Bom, vamos começar pelos goleiros. Ederson, Bento e Rafael. Cara, o Ederson, não tenho nem que falar, né? O Ederson, na atualidade, é um dos melhores goleiros que tem, né? Do futebol mundial. E, sinceramente falando, é o maior goleiro brasileiro, né? Em atividade hoje em dia, né? Então, pra mim, eu acho que o Ederson normal. O Bento também é um goleiro que vem se destacando, né? O Atlético Paranaense também é um bom goleiro. Agora, o Rafael, cara. Rafael do São Paulo, cara, complicado, né? Rafael, pra mim, sinceramente falando, foi mais uma questão realmente de dar uma chance pro Rafael, né? E, sinceramente, uma meritocracia, né? Que é um goleiro que
Pra mim, sinceramente falando, é um goleiro razoável, não tem nada demais. E, sinceramente falando, é mais uma questão realmente de chamar, né, dar uma chance pro cara, do que realmente uma questão de meritocracia. Tem outros goleiros aí no futebol brasileiro, né, e futebol por aí que merecia uma chancezinha na seleção. E eu acho que o Rafael não, sinceramente, não é um goleiro assim, 100% de confiança. Vamos ver se vai testar, né? Vamos ver se vai testar. Quem vai ser titular vai ser o Ederson. Vamos ver, né? Vamos ver. Atrás, Ian Couto, Danilo, Ayrton Lucas e o Wendel. Até hoje em dia, né? Infelizmente, as nossas laterais tá bem complicada. Eu gostei do Ian Couto, sinceramente. Eu acho que os poucos jogos que ele jogou aí com a camisa da seleção, eu acho até que ele saiu bem. Acho que é um nome que deveria realmente ter voltado, né? Na seleção, principalmente nos últimos jogos aí para as eliminatórias, né? Acho que o Ian Couto fez falta, por ser um lateral ali de origem. Não ficar aquela improvisação que o Diniz fez, né? Nas últimas partidas, que realmente custou caro. Então, Danilo, a questão do Ayrton Lucas, cara. Sinceramente falando, o Ayrton Lucas já teve uma fase melhor, né? Tá voltando a jogar um pouquinho melhor agora, voltou a ser aquele, sabe, não voltou a ser aquele Ayrton Lucas que se destacou, realmente merecia na época, né, ter sido convocado. Mas, sinceramente falando, o Ayrton Lucas tava em viés de baixa, né? Eu não acho um nome muito confiável, mas, sinceramente falando, a gente tem poucos nomes, né, para lateral. E eu acho que, não, sinceramente falando, não é também um nome tão questionável assim. Mas, sinceramente falando, eu acho que poderia ter dado chance para outros laterais também, né? Tem o Danilo também, que é um nome também mais ou menos, né? Também. Mas, aquela coisa, a gente pega muito pelas laterais, né? Infelizmente, lateral bom assim no Brasil tá escasso. Depois você pode até falar, mas e o Marcelo do Fluminense, né? Poderia ter sido convocado. Cara, sinceramente falando, como eu falei, o Dorival, ele tem que testar nomes novos, né, para a seleção. Porque o Marcelo, sinceramente, já tá em fase já de se aposentar, né? É um bom lateral, sim. É um bom lateral. Tanto é que vem jogando bem pelo Fluminense. Mas, sinceramente falando, não dava somente para pegar medalhão e colocar só porque, sabe, já tem história com a seleção, com clubes e não testar os novos jogadores, né? Por isso que eu falei, tem esses dois aspectos, né? Aspecto positivo e negativo. Sinceramente, acho que vale a pena o teste, né? Bem, zagueiros. Talvez o Murilo. Até também o nome. Até que foi bom, né? Acho que vai ser interessante ver o Murilo aí vestindo a camisa amarelinha. Pode ser um bom teste, né? Pro Murilo. Tem Beraldo também, que é um jogador que também vem se destacando ali pelo futebol europeu. É um jogador que recentemente, se não me engano, foi contratado pelo PSG, né? Pelo Paris Saint-Germain. E é também um outro bom teste, né? É um jogador também que vem tendo o seu destaque, para mim, sinceramente, entre os zagueiros, acho que não foge muito do que o Dorival Júnior convocou, né? Acho que são bons nomes, né? Por mais que tenha gente que não goste, né? Ou do Margarina, não esqueci o nome. Do Margalhães, ou então do Marquinhos, né? Marquinhos também, que é o jogador que já teve em alta, né? O Marquinhos já foi um excelente zagueiro. Teve lá a sua queda, né, de rendimento, mas, sinceramente falando, acho que ainda continua sendo um bom zagueiro, né? Então acho que o Marquinhos também, acho que é um nome bem assim, como posso dizer, não é um nome questionável, né? Tem gente que vai criticar, tem gente que não vai criticar, mas enfim. Vamos lá para os meias. A gente tem o André, para mim também ainda é um bom nome, né? Um jogador jovem do Fluminense, para mim, sinceramente, vale a pena testar, né? André, que ano passado, né, fez uma bela temporada e mereceu muito a convocação. Esse ano ainda tá ali, né? Tá meio que oscilando, mas, sinceramente falando, é um nome para ser realmente testado bastante, né? Com a camisa do Brasil. Tem tudo para ser um bom meia. Temos o Andrés Pereira, que é uma novidade, né? Engraçado que o Andrés, ele teve a chamada por parte da seleção belga, né? Ele que tem dupla nacionalidade, né? Nacionalidade brasileira e belga. E, cara, o Andrés Pereira, ele é o tipo de jogador que ele sempre vai ser lembrado por um lance, né? Essa é a verdade. Aquele lance da final da Libertadores, vestindo a camisa do Flamengo, sempre vai ser marcado na carreira dele, né? Que é um lance realmente que, cara, foi complicado. Aquela escorregada dele ali foi tenso, né?
Acho que torcedor do Flamengo tem pesadelos até hoje com essa escorregada ali, essa bobeada do Andrés Pereira que culminou com o título do Davidson, né? E com o título do Palmeiras da Libertadores de 2021. 2021. Muito bem. A gente tem Bruno Guimarães, também outro nome que... Ah, tá. Eu esqueci de comentar um pouco, né? O Andrés Pereira, que, sinceramente falando, depois que ele saiu do Flamengo, né? Ele teve grande destaque, né? Vem jogando bem ali com a camisa do Fulham. E, cara, é um nome que, sinceramente, foi interessante, né? Foi interessante o Dorival Júnior convocar ele. Como falei, ele é do tipo de jogador que vai ser marcado por essa falha, mas isso também não o desqualifica, né? Ele vem tendo boas atuações, vem tendo um certo destaque ali no futebol inglês. Isso falando, acho que já merecia, né? Ter uma chancezinha aí na seleção brasileira. Acho que é um jogador que é interessante. Por mais que muita gente, como falei, vise muito o erro dele, mas é um jogador que não tem como negar que tem uma qualidade técnica que pode ser muito bem aproveitado pela seleção. Mas vamos ver, né? Vamos ver como ele vai sair aí com a seleção brasileira. Ele disse que foi um sonho para ele, né? Ele não foi para Bélgica, né? Que convocou ele para ficar esperando pela seleção brasileira. E ele fez certo, né? Parece que foi uma coisa, né? Ele negou a convocação da seleção belga e logo em seguida, né, teve a convocação da seleção brasileira. Então vamos ver, né? Vamos ver como que o Andrés Pereira vai se comportar aí. Como vai ter o Bruno Guimarães, também nada de surpresa. Casemiro é um nome, um medalhão, né? Que, sabe, o Casemiro, ele é um bom jogador. Como vai também já teve em alta, mas continua sendo um ótimo meia. E, sinceramente falando, até no ano passado, né, foi um dos destaques, né? Vendo aquela má fase do Brasil, né, foi um dos destaques, né? Temos Lucas Paquetá, né? Que é o outro, esse daí sim, né? Tá tendo um grande destaque aí na Inglaterra. Voltou de lesão, voltou jogando muito bem, né? E realmente é um nome que merecia voltar à seleção brasileira, né? Sinceramente, se ele jogar tudo que ele sabe, né? A gente tem tudo para ajudar aí a seleção brasileira. Eu acho que realmente muito interessante também essa convocação do Lucas Paquetá. Temos o Douglas Luiz também, que é outro meia também que tem um certo destaque também na Europa. Não vejo também nada de... Oh, nossa, o Douglas Luiz. Aí sim, temos uma... Sabe, esse nome aqui para mim um dos nomes mais merecidos, que merecia já estar há um bom tempo na seleção, né? Que é do João Gomes. O João Gomes, cara, o João Gomes tem tudo para ser um ótimo meia com a seleção brasileira. É um cara realmente que já vinha se destacando com o Flamengo, tanto que com a saída do João Gomes, o Flamengo perdeu muito, né? Muito mesmo ali no meio de campo. É um cara que é aquele tipo de pitbull, né? Que morde, mas também ele sabe muito bem ter qualidade no passe. É um ótimo jogador e tem tudo, né? Tem tudo para cada vez mais evoluir, né? Na sua carreira e tem tudo, né? Para se destacar com a seleção. Vamos ver, né? Como é que vai ser aí os jogos, né? Do João Gomes, mas realmente é um dos nomes, né? Que eu mais gostei aqui nessa convocação do Dorival Júnior. Realmente merece muito. Aí temos o Pablo Maia. Pablo Maia, cara, complicadíssimo. Cara, eu não vejo nada demais no Pablo Maia. Pra mim, esse nome aqui pra mim foi totalmente aleatório. Pablo Maia, que sinceramente falando, acho que serve ali pro futebol brasileiro. Tem lá sua boa atuação com a camisa do São Paulo, mas sinceramente falando, acho que não tem cacife pra estar em seleção, né? Com todo respeito à pessoa do Pablo Maia, mas sinceramente não vejo nada demais assim do Pablo Maia. Acho que foi uma questão mais do Dorival conhecer o jogador, dar um voto de confiança do que realmente uma convocação merecida, né? Mas enfim, né? Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o Pablo Maia, mas sinceramente falando, acho que sinceramente foi um dos nomes nada a ver, né? Da convocação do Dorival Júnior. Atacante, temos o Endrick. Já merecia também. O Endrick já teve, né? Nos últimos jogos do Brasil aí. Não teve lá grande destaque. Entrou no finalzinho aí. Eu sei que muita gente vai criticar o Endrick por conta da passagem ali para a seleção pré-olímpica, que ele não conseguiu se destacar, né? Tanto assim. E o Brasil não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Mas o Endrick é um dos jogadores mais promissores hoje em dia do Brasil, né? E é um jogador que tem futebol, né? Pegando ele, evoluindo ele mesmo, tanto tecnicamente como mentalmente,
ele vai conseguir ser um jogador de futuro, né? No futebol. Porque assim, tecnicamente é porque realmente ainda faltam algumas coisas para ele, né? Faltam alguns fundamentos para ele, mas ele é realmente um jogador muito promissor que realmente pode dar muitas alegrias aí pro futebol brasileiro. E é um nome de destaque, né? O Palmeiras vem jogando bem desde o ano passado e é novo, né? Então tem tudo para ser um nome de destaque aí no futebol mundial. Temos o Martinelli, ok, nome ok. Rafinha, cara, o Rafinha é um nome que pode ser questionável, né? Rafinha que teve alguns bons momentos com a seleção brasileira, mas também outros que não jogou nada, né? Sinceramente falando, é um nome meio que questionável, né? Pode ter sido outro jogador aí no lugar do Rafinha. Temos o Richarlison, outro nome também que... Cara, o Richarlison, ele já teve diversas, realmente, oportunidades de se destacar com a seleção brasileira, mas, sinceramente falando, é um jogador que depende muito do fator mental dele, né? Porque é um jogador que ficou muito, mas muito tempo sem marcar gol. E assim, né? Podia ter sido até o Vitor Roque, outro atacante aí, mas, cara, o Richarlison, eu não vejo mais tanta confiança no futebol do Richarlison com a camisa do Brasil, né? Sinceramente falando. É um nome, né, de destaque ali no futebol inglês ali, né? Consegue ali ajudar o Tottenham, mas, sinceramente falando, eu acho que o Richarlison já caiu de rendimento, né? Já é longe daquele Richarlison que teve um certo destaque ali no futebol inglês e também até com a camisa da seleção, né? Eu sei que com a camisa da seleção ele não teve um grande destaque, não foi aquele atacante nossa memorável, principalmente pelo fator, né, da Copa do Mundo ali, que ele foi... acho que o grande momento dele foi naquele golaço que ele fez, né? De voleio, se eu não me engano, contra a equipe da Sérvia, né? A seleção Sérvia. Acho que foi esse, ele não fez depois mais nada, né? Enfim. Temos o Rodrigo também jogando muito bem, né? O Rodrigo também que foi um destaque também no ano passado com a seleção brasileira. Jogou bem quando entrou, né? Então, o Rodrigo para mim, sinceramente, foi uma convocação boa, né? E vem se destacando muito, né? Ele e o Vinícius Júnior, né? Outro convocado, vem se destacando bastante ali com a camisa do Real Madrid. São dois dos principais jogadores do Real Madrid na atualidade, né? E vamos ver, né? Acho que essa dupla aí, Rodrigo e Vinícius Júnior, realmente tem tudo para dar certo e os dois realmente tem tudo para ajudar bastante a seleção brasileira. Então, para mim, Rodrigo e Vinícius Júnior não tem nem que questionar, realmente convocação merecidíssima. E temos o Savinho, que para mim, sinceramente falando, foi um dos nomes assim de destaque, né? Chance aí dada ao Savinho, tá tendo até uma boa, né, temporada aí. E, sinceramente, é um nome interessante, né? Sinceramente, eu não conheço muito do Savinho, mas pelo que eu vi dele, eu acho que... Sinceramente, acho que vale a pena ter uma chance, né? Pra poder ver o futebol do Savinho. Pode ser um nome questionável, como eu falei. Questionável ou não, mas vale a pena dar uma chance aí pro Savinho, ver se ele consegue desempenhar algum futebol aí com as camisas da seleção. Então, esses foram os nomes aí aqui da primeira convocação do Dorival Júnior, como eu falei, né? Muita gente vai reclamar, porque muita gente vai querer preferir alguns jogadores, né? Eu, sinceramente, faltou ali na convocação do Dorival Júnior, para mim, eu acho que o Vitor Roque, eu acho que é um nome de destaque, né? Tá começando a pegar, né, o jeito aí do futebol europeu e tem tudo para ser um belo atacante, né? Então, eu acho que, sinceramente falando, para mim, né? Eu acho que faltou o nome do Vitor Roque. E, como falei, tem alguns nomes aqui muito questionáveis, né? Acho que o Pablo Maia, sinceramente, foi o nome mais nada a ver que eu vi aqui na convocação. Mas assim, né? Um novo ciclo está se formando aí. Época em que o Dorival Júnior tem que pegar e realmente testar alguns nomes aí que, ao ver dele, pode ter destaque aí para poder levar para a seleção. E vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser o trabalho do Dorival Júnior. Vai ter dois testes importantíssimos, né? Dois testes de fogo contra a Espanha e contra a Inglaterra. Duas seleções fortes, né? Como acho que muito torcedor queria que o Brasil pegasse e enfrentasse realmente seleções europeias de potência, né? Não aquelas seleções assim fraquinhas, né? Da Ásia, da África e algumas ali, mais ou menos ali da Europa, né? Acho que todo mundo quer ver o Brasil pegando potências. E tá aí, né? Dois testes realmente que vai ser muito interessante assistir para poder ver também como que vai ser até o Dorival Júnior aprender a seleção brasileira, que tá uma bagunça, né?
Brasil que tá uma bagunça. Terminou o ano realmente de forma totalmente bagunçada. Começou também o ano, a seleção também muito bagunçada, né? A gente não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. E vamos ver, né? Vamos ver como vai ser esse novo ciclo aí do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Eu, sinceramente falando, eu acho o Dorival um bom técnico, sabe muito bem trabalhar com equipes passando por momentos difíceis, né? Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Flamengo. Então ele sabe muito bem pegar e extrair jogadores até que tem potencial abaixo do que uma equipe realmente do nível da equipe, né? Então ele sabe muito bem pegar e trabalhar com equipes realmente até modestas, né? Então eu acho que o Dorival Júnior tem tudo para poder pegar essa seleção e fazer jogar bola, né? Essa é a verdade. É o que a gente espera, né? Que pelo menos o Brasil volte a ter um mínimo de respeito e volte a pensar ter realmente um futebol digno, né? Porque realmente o que a gente vê na seleção brasileira realmente é uma bagunça que, se a gente falando de forma do lado administrativo, realmente não vai melhorar tão cedo, né? Com esse pessoal todo que tá aí na frente esse pessoal todo que tá na frente da CBF realmente fica difícil, né? Mas vamos acreditar e vamos torcer para que o Brasil volte aos seus eixos e volte a ser uma equipe, né? No caso, uma seleção competitiva. Então, bom, pessoal, então é isso. Deixem aí nos comentários para vocês qual foi o nome que vocês queriam que tivesse na primeira convocação do Dorival Júnior. Qual o nome que vocês acham que também não tem nada a ver, que não era para ter sido convocado. Deixa aí, fundamente aí nos seus comentários o porquê desse nome, o porquê você quer esse jogador para a seleção brasileira, tá bom? Lembrando que comentem, mas o devido respeito, tá bom? Sem xingar um coleguinha, sem palavras ofensivas. Vamos comentar de forma civilizada, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aqui a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like de vocês aqui no vídeo, de se inscrever no canal e também de acionar o sininho de notificação, pessoal do YouTube, tá bom? Pessoal do YouTube, a gente tem a meta de chegar a 500 inscritos, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês para poder chegar nessa meta. Seria muito legal chegar. Então eu conto com a ajuda de vocês. Pessoal do Facebook, tá bom? Pessoal que estiver acompanhando o vídeo, deixa o like, tá bom, no vídeo. Curta a nossa página e também não se esqueça de nos seguir lá pelo Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!